Olá, olá, meus amigos! Estamos de volta para mais um encerramento de capítulo, agora o capítulo 5 do nosso Manual de Direito Agrário, em que trabalhamos o tema da aquisição do imóvel rural. Falamos sobre as formas de aquisição, sobre o registro do imóvel rural e, para esse nosso encontro em áudio e vídeo, trago aqui dois temas de destaque neste capítulo, que são os temas da uso capião e da aquisição do imóvel rural por estrangeiro, ok? Então, sem delongas, vamos ao trabalho, falar um pouquinho sobre a uso capião do imóvel rural, né? Sobre a uso capião enquanto forma de aquisição do imóvel rural. De imediato, sempre que eu leciono o tema da uso capião, seja nas minhas aulas de direito agrário, nas minhas aulas de direito civil, eu gosto de fazer com que o aluno entenda o seguinte: a uso capião é uma forma originária de aquisição de direitos reais, notadamente propriedade. Então, já vamos colocar de forma objetiva, uma forma originária de aquisição da propriedade. Pelo tempo, em razão do tempo. Por isso que me agrada muito a ideia de uso capião como prescrição aquisitiva. A uso capião é uma forma originária de aquisição da propriedade, tanto de bens móveis como de bens imóveis, em razão do tempo. O que me faz proprietário do bem é o tempo de posse exercido, conforme aquilo que a lei estabelece. O tempo previsto em lei, exercendo a posse com as características que a lei enuncia. Isso é que me faz proprietário do imóvel. Por isso que numa ação de uso capião, a sentença ela tem natureza declaratória. A professora Maria Helena Diniz deixa isso muito claro, né? A sentença de uma ação de uso capião, ela é declaratória, ela não é constitutiva, não é o que me faz proprietário. Ela reconhece e declara um direito de propriedade que eu já adquiri. Quando? Quando se completou a prescrição aquisitiva. Por isso que a uso capião pode ser alegada como matéria de defesa, né? Se alguém propõe uma ação reivindicatória de um imóvel contra mim, e eu entendo que já preenchi todos os requisitos de uso capião, em sede de defesa, vou arguir a aquisição originária da propriedade do referido bem. Tá? Então, é uma forma originária de aquisição, prescrição aquisitiva. E uma das razões por que me agrada muito essa questão da prescrição é porque, veja, quando nós falamos dos requisitos pessoais, quem pode usucapiar, tanto pessoa natural como pessoa jurídica, é óbvio, pessoa jurídica com limitações, mas principalmente contra quem se pode, contra quem não se pode usucapiar, o Código Civil nos informa que as regras sobre o impedimento, a suspensão, a interrupção do prazo de prescrição aplicado ali nas relações obrigacionais, né, de crédito e débito, essas causas de impedimento, suspensão e interrupção também são aplicadas ao uso capião. Por quê? Porque o uso capião é prescrição aquisitiva. Então, quando o código me diz não corre prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal, também não corre prazo de prescrição entre cônjuges na constância da sociedade conjugal. Entre ascendentes e descendentes, pendente o poder familiar, também não corre prazo de uso capião entre ascendentes e descendentes na constância do poder familiar, entre tutor e tutelado, curador e curatelado, entre ou contra o incapaz do artigo 3º, contra os ausentes do país em serviço público, contra quem estiver servindo as Forças Armadas. Não corre prazo de prescrição, não corre também prazo de uso capião. Eu gosto de chamar a sua atenção especialmente aqui, para essa causa impeditiva ou suspensiva. Não corre prescrição contra o incapaz do artigo 3º, não corre prazo de uso capião contra o incapaz do artigo 3º. Quem é o incapaz do artigo 3º do Código Civil?
é o absolutamente incapaz, o menor de 16 anos. Então fique atento, porque contra o relativamente incapaz, corre prazo de prescrição, corre prazo de uso capião. Atenção, hein? Corre prazo de uso capião, corre prazo de prescrição contra o relativamente incapaz. Não corre contra o incapaz do artigo 3º, contra o absolutamente incapaz, ou seja, contra o menor de 16 anos. Fique muito atento com relação a essa questão. Quanto aos requisitos reais, não podem ser usucapidos os bens públicos e aqueles que estão fora do comércio. Notadamente sobre os bens públicos, durante um bom tempo, se discutiu a possibilidade excepcional de usucapir bem público dominical. Agora, fato é que tanto o Código Civil, no artigo 102, como a Constituição, no 183, no 191, dizem não podem ser usucapidos os bens públicos. Os bens públicos não são objetos de uso capião. Muito se discutia, como eu disse, mesmo estando previstos esses textos no Código Civil, na Constituição, da possibilidade excepcional de uso capião de bem público dominical, por não serem afetados, por serem alienáveis. Ocorre que no final de 2018 foi publicada a súmula 619 do STJ, que mudou bastante o cenário, uma vez que esta súmula diz que aquele que ocupa indevidamente um bem público nem posse tem. Tá? Configura detenção. A ocupação indevida, inautorizada de bem público configura detenção. Inclusive, por essa razão, não dá direito a indenizações por benfeitorias e acessões. Veja, a utilização, a ocupação indevida e inautorizada de bem público configura detenção. Então, de fato, não dá para considerar a possibilidade de uso capião de bens públicos, nem mesmo de bens públicos dominicais, terras devolutas. Nós vamos falar sobre isso noutra oportunidade. As terras devolutas não são objetos de uso capião, serão objetos de regularização fundiária, poderão ser objetos aí de regularização fundiária, legitimação de posse, enfim, mas não podem ser objetos de uso capião. Agora, eu gosto de chamar também a atenção para o posicionamento jurisprudencial, no sentido de que cabe ao Estado o ônus de provar que o bem é público e não faz presunção de que o bem é público a falta de registro. Olha só essa súmula aqui, esse julgado do STJ aqui. Civil, uso capião, alegação pelo Estado de que o imóvel constitui terra devoluta. A ausência de transcrição no ofício imobiliário não induz presunção de que o imóvel se inclui no rol das terras devolutas. O Estado deve provar essa alegação. Então, a falta de registro não faz presunção de que o bem é público. É ônus do Estado, novamente julgado do STJ, é ônus do Estado a prova de que o bem é público. Não basta dizer, não tem registro, então é público. Não basta. Tem que provar objetivamente que o bem que se está ali discutindo uma eventual uso capião é público, perfeito? Ônus do Estado, a falta de registro não faz presunção em sentido diverso, em sentido de que o bem seja público. Com relação aos requisitos formais, é o mínimo de posse para se usucapir. Uma posse com animus domini, usucapione, mansa e pacífica, pública e contínua. Tá? Lembrando que detentor não pode usucapir, mas aquele que tem posse ad interdicta também não. Lembrando que a violência não induz posse, só quando cessada. Então a posse ela precisa ser mansa e pacífica. A clandestinidade não induz posse, detenção, só quando cessada a clandestinidade. Então essa posse ela precisa ser pública e contínua, ou seja, sem intervalos, sem intermitências. O Código Civil prevê várias espécies de uso capião e a gente até faz menção a essas espécies no manual, mas o nosso foco, obviamente, é o uso capião agrário, prevista na Constituição Federal, artigo 191, e no Código Civil 1239, onde o legislador diz aquele que,
não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu por 5 anos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade. Então, sobre a usucapião agrária, nós colocamos aqui o seguinte quadro sinótico. Prazo da usucapião agrária, 5 anos. Requisitos formais de posse com animus domini, pública, sem oposição, ininterrupta, e alguns requisitos específicos. Primeiro, status negativo de domínio. O usucapiente não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. Área não superior a 50 hectares, ele deve tornar o imóvel produtivo e utilizá-lo para fins de moradia. Tá? Uma questão importante também do ponto de vista jurisprudencial, como o imóvel rural, já observamos, ele precisa cumprir com a função social e o minifúndio não cumpre com a função social. O que é o minifúndio? Aquele que tem menos de um módulo rural. Por esse motivo, muito se discutiu se seria ou não possível usucapir bens imóveis com menos de um módulo rural. E o entendimento do STJ atual é que, se a lei não estabelece mínimo de área, então não existe mínimo de área. A lei estabelece máximo, até 50 hectares. Mínimo, não. Então, entendimento do STJ é de que, até recente, 2015, é de que é possível usucapião de imóvel rural de área inferior ao módulo rural, que é um problema muito sério, né? Porque menos de um módulo rural, minifúndio, a situação do minifúndio é muito complicada no direito agrário, considerado como câncer da terra por muitos doutrinadores. Perfeito? Então era o que a gente ia falar sobre o usucapião. Agora um pouquinho acerca da aquisição de imóvel rural por pessoa estrangeira, também neste capítulo do nosso livro. Veja bem, a Constituição Federal, no artigo 190, determina que a lei infraconstitucional deve estabelecer limites à aquisição e arrendamento de imóveis rurais por pessoa estrangeira. É uma forma de proteger as riquezas do país que, convenhamos, está no agro. Né? As grandes riquezas do país estão no agro. Então, uma forma de proteger, né, a Constituição determina a limitação à aquisição e arrendamento de imóveis rurais por pessoa estrangeira. A Lei 8.629, que regula aquilo que a Constituição apresentou de forma principiológica, né, diz que nós devemos continuar aplicando uma lei já existente, que era a Lei 5.709 de 1971. Então, a Lei 8.629, que regula aquilo que a Constituição estabelece, diz, olha, já tem uma lei em vigor, que é 5.709 de 71, e ela deve prosseguir sendo aplicada. Com um detalhe, agora também para arrendamento, porque essa lei tratava especificamente da aquisição de imóveis rurais por pessoa estrangeira. A gente vai continuar a aplicá-la, mas agora também estendendo a sua aplicação para os casos de arrendamento. O que a lei estabelece? A Lei 5.709, também instrução normativa do INCRA, como nós vamos ver. A lei estabelece de imediato o seguinte: é nulo o contrato que viola os dispositivos dessa lei. Também nula a escritura pública, eventual registro que viole o disposto nessa lei. Perceba, nulo, tá? Não é anulável, é nulo. Artigo 15. A aquisição e o arrendamento de imóvel rural que viola as prescrições dessa lei é nula de pleno direito. Inclusive o tabelião, o oficial de registro podem ser responsabilizados, civil, administrativa e até mesmo criminalmente. Tá? Se escriturar, se registrar, né, um contrato que viole a Lei 5.709. Então, de imediato, nulidade absoluta. O parâmetro
né, principal dessas regras de limitação é uma das unidades de medida que eu já comentei aqui em encontro anterior, a saber, o módulo de exploração indefinida. Tá? Uma das unidades de medida próprias do direito agrário é o módulo de exploração indefinida, que serve especificamente para a aplicação dessas regras de limitação à aquisição e ao arrendamento de imóvel rural por estrangeiro. Que nós trabalhamos da seguinte maneira: regras de limitação à aquisição e arrendamento por pessoa natural, regras de limitação à aquisição e arrendamento por pessoa jurídica. Começando pela pessoa física, pela pessoa natural. Tá? A Lei 5.709, a Instrução Normativa do INCRA, vai nos dizer o quê? Artigo 3º. A aquisição de imóvel rural por pessoa física não pode exceder a 50 módulos de exploração indefinida. Então, esse é a regra inicial. Tá? A aquisição de imóvel rural por pessoa natural estrangeira não pode exceder 50 módulos de exploração indefinida. A aquisição ou arrendamento. Mas cuidado, porque essa regra não é absoluta, ela comporta exceção, já veremos. Quando se tratar de imóvel rural com área não superior a 3 módulos, a aquisição será livre, ou seja, independerá de autorização do INCRA. Então, fique atento, porque em relação à pessoa física, nós temos uma progressão. Aquisição ou arrendamento de imóvel rural por pessoa natural estrangeira até 3 módulos de exploração indefinida. Aquisição, arrendamento livre, independente de autorização do INCRA. Agora, se o imóvel tem mais de 3 módulos, ou se o estrangeiro está adquirindo, arrendando mais de um imóvel com menos de 3 módulos, atenção, mais de um imóvel com menos de 3 módulos, ou qualquer quantidade, que seja, imóvel acima de 3 módulos. O estrangeiro precisa de autorização do INCRA. Aí ele precisa de autorização do INCRA, Instrução Normativa 88, artigo 8º. A aquisição ou arrendamento de imóvel rural com área contínua ou descontínua, compreendida entre 3 e 50 módulos, por pessoa natural estrangeira residente no Brasil, dependerá de autorização do INCRA. Dependerá também de autorização do INCRA a aquisição ou arrendamento de mais de um imóvel com área de até 3 módulos. Então, um único imóvel até 3 módulos, aquisição livre, independente de autorização do INCRA. Mais de um imóvel até 3 módulos, um ou mais imóveis de área superior a 3 módulos, depende de autorização do INCRA. Beleza. Agora, se o imóvel tiver mais de 20 módulos, nós teremos um requisito extra. Porque, além da autorização do INCRA para o estrangeiro adquirir, arrendar imóvel rural no Brasil com mais de 20 módulos de exploração indefinida, além de autorização do INCRA, ele precisará de aprovação do projeto de exploração, que nos diz o artigo 8º, parágrafo 4º da Instrução Normativa. Tá? Se a área for superior a 20 módulos, além da autorização do INCRA, dependerá também de aprovação do projeto de exploração. Agora, você se recorda que eu disse que aquela regra inicial de que a pessoa natural pode adquirir até 50 módulos. Até 50 módulos. Então, existe um limite máximo. Até 50 módulos. Que essa regra não é absoluta? Pois é. E o que me confirma isso é a Instrução Normativa 88, no artigo 4º, que vai dizer que, excepcionalmente, será possível a aquisição de imóvel com área superior a 50 módulos, mediante autorização do Congresso Nacional. Tá? Mediante autorização do Congresso Nacional. Ponto. Pessoa física, foi. E a pessoa jurídica? A pessoa jurídica não tem essa progressão de áreas até tanto, a partir de tanto a tanto, após... Não tem. O legislador estabelece uma regra. Pessoa jurídica estrangeira ou brasileira equiparada pode adquirir, arrendar até 100 módulos de exploração indefinida. Mais de 100 módulos com autorização do Congresso. Mas a regra é até 100 módulos. Até 100 módulos com autorização do INCRA e com aprovação do projeto de exploração. Né? Além da sua regularidade para atuação no Brasil, né? Devidamente registrado na junta comercial,
ou seja, outros requisitos formais. Agora, quando a gente pensa na área, pessoa jurídica pode, como regra, adquirir até 100 módulos de exploração indefinida. Adquirir ou arrendar. Mais de 100 com autorização do Congresso. Em todo caso, com autorização do INCRA e com aprovação do projeto de exploração. Então, entender aqui a questão da pessoa jurídica fica aí bem mais fácil, né? A pessoa jurídica precisa ter autorização para funcionar, sempre dependerá do projeto de exploração, devido à inscrição na junta comercial, o requerimento dirigido ao superintendente regional do INCRA, né? Então, a autorização do INCRA, aí bem tranquilo. Mais de 100 módulos com autorização do Congresso Nacional. Pessoa natural, mais de 50, com autorização do Congresso. Pessoa jurídica, mais de 100, com autorização do Congresso. E para encerrar, seja pessoa jurídica ou pessoa natural, tá? Seja pessoa jurídica ou natural. A lei fecha aqui essa regulamentação estabelecendo limites municipais. Como assim, professor? Primeiro, a lei me diz que a soma das áreas pertencentes ou arrendadas, tá? Aqui é a instrução normativa, né? Não a lei, mas a lei vai me trazer a mesma redação ou semelhante redação. A soma das áreas pertencentes ou arrendadas por pessoa estrangeira, seja jurídica, seja natural, não pode ultrapassar 25% da área do município. Então, no máximo, 25% da área do município pode ser arrendado, pode ser adquirido por pessoa estrangeira, jurídica ou natural. Agora, se forem pessoas de uma mesma nacionalidade, né, então o limite fica mais rigoroso, passa a ser de apenas 10%. Veja aqui, instrução normativa 88, as pessoas de mesma nacionalidade não poderão ser proprietários ou arrendatários em cada município de mais de 10% da superfície territorial. Ok? Então era o que nós tínhamos para tratar, em resumo, objetivamente, sobre a aquisição de imóvel rural, arrendamento de imóvel rural, seja por uso capião, por outras formas de aquisição e também no caso específico da pessoa estrangeira. Um grande abraço, encerramos mais um capítulo, nos vemos no próximo capítulo. Até mais, tchau, tchau.